Ao lado do senador por Mato Grosso, Pedro Taques, do PDT. Caso tenha alguma pergunta ao nosso convidado, mande agora mesmo no endereço tv.rdnews.com.br, que a gente faz imediatamente aqui no estúdio. Inclusive você que nos acompanha pela TV Mato Grosso, no canal 27, aqui na Baixada Cuiabana. Enquanto isso, vamos ao nosso bate-papo. Olá, senador, e obrigada pela presença aqui no RDTV. Olá, bom dia. É um prazer falar com você. Quero agradecer a oportunidade, agradecer ao Romilson e parabenizar o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Vocês estão, assim, conquistando um espaço que é muito certo na imprensa, não só mato-grossense, mas nacional e mundial, em razão da internet. Senador, vamos falar então sobre principais projetos. O senhor completou 3 anos de mandato agora em fevereiro. É possível já fazer uma avaliação macro, mais forte, dos projetos que de fato o senhor acha que teve um marco no Congresso Nacional? Sim. Na eleição de 2010, eu assumi um compromisso com o povo do Estado de Mato Grosso de exercer em sua plenitude, né, as atribuições de um senador da República. Nós apresentamos projetos de lei e esses projetos eles foram tidos pela Transparência Brasil como 100% relevantes. Não são projetos para mudar nome de rodovia, dar nome a viadutos. São projetos que podem mudar a realidade em que nós vivemos, ao menos assim eu penso. Poderia citar aqui o novo projeto do novo Código Penal. Eu assumi esse compromisso em Mato Grosso, cheguei ao Senado, fiz um pedido, a comissão de juristas foi constituída e eu me tornei relator e há uns 10 dias passados entreguei este projeto de um novo Código Penal para que nós tenhamos uma sociedade que seja mais justa, mais livre, para que aquele cidadão que mereça estar preso fique preso e para que aqueles crimes mais leves não exijam prisão. Nós apresentamos projetos que alteram a lei de licitação, a lei de improbidade administrativa, que possa fazer com que o serviço público seja mais honesto e mais decente. 2 exemplos disso é corrupção, crime hediondo, que foi aprovado, né, agora em 2013 no Senado, um projeto que eu apresentei ainda em 2011, e aquele que exige a ficha limpa, uma proposta de emenda à Constituição para todos os servidores públicos. O importante é nós nos recordarmos que nenhum parlamentar, nenhum senador pode ser aquilatado apenas pelos projetos que apresenta. Além de apresentar projeto, eu tenho buscado recursos para o Estado de Mato Grosso, tenho concretizado recursos especificamente em 3 áreas, saúde, educação e segurança, porque eu vejo que estas 3 áreas possam construir a dignidade do cidadão. Estrada é muito importante, eu tenho trabalhado também nesta questão, mas saúde, educação e segurança é para tratar gente com respeito, com dignidade. Quanto que o senhor já conseguiu por meio das emendas? Sim, cada senador tem 15 milhões de emendas parlamentares por ano. Este ano eu consegui empenhar 67% das emendas, é um valor razoável dentre outros senadores e outros parlamentares da Câmara Federal. Eu fiz um levantamento de 2002 para cá, este é um valor interessante. E nós conseguimos, através do chamado Plano Taques, eu divido as emendas parlamentares tendo em conta os municípios com menor índice de desenvolvimento humano, independente do número de votos que ali eu tive. Aqui em Cuiabá, eu tive 213 mil votos. Eu não poderia destinar as emendas só para Cuiabá. Nós conseguimos recursos para o pronto-socorro de Cuiabá, conseguimos recursos para o projeto do Porto aqui em Cuiabá, mas eu também destinei recursos para os municípios que têm um menor número de habitantes. Novo Santo Antônio, eu tive 101 votos, para ali eu destinei 500 mil reais para a saúde. Se nós formos o total em 3 anos que eu sou senador, mas o senador só tem recursos em 2 anos, porque no primeiro ano ainda era do senador anterior. Isso chega a atendimento a 78 municípios, além de convênios que nós temos ajudado a concretização desses recursos. Mas o importante, além de trazer recursos, é fiscalizar para saber se esses recursos não serão roubados. E um senador também tem esta atribuição. Senador, antes de a gente falar do trabalho de fiscalização enquanto senador, o senhor falou do novo Código Penal. Sim. Enquanto relator dessa comissão constituída por juristas, economistas, enfim, várias frentes de trabalho, o senhor acha que garantiu mais visibilidade à atuação do senhor no Congresso Nacional, a ponto, inclusive, do senhor ser candidato à presidência do Senado? Penso que sim, penso que sim. Além dessa questão do Código Penal, como você fez referência, eu fui o autor do pedido que foi constituída uma comissão de economistas, de advogados, médicos, para debater o chamado Pacto Federativo, para que nós tenhamos mais recursos para os municípios e para os estados, no que se denomina de uma nova reforma tributária. Eu fui o autor deste pedido para que nós possamos efetivamente deixar os prefeitos com tranquilidade, sem que eles, prefeitos, fiquem
fiquem de pires na mão, pedindo dinheiro para deputado federal, para senador, sem que deputados e senadores possam escravizar os prefeitos. Porque o que existe muito é parlamentar despachante do orçamento da União. O que é isso? Trata da emenda, depois indica a empreiteira, depois o irmão passa para resolver a situação. No meu caso, eu retirei tudo isso, como não existem intermediários, nas audiências públicas é o cidadão, junto com o município, que decide onde os recursos serão aplicados. Esta discussão sobre o Pacto Federativo, vejo que seja a causa que nós precisamos sim debater. Em razão desse trabalho, eu fui candidato a presidente do Senado. Para mim foi uma alegria bem representar Mato Grosso no Senado e concorrer à eleição. Porque muitas pessoas diziam assim, mas você vai perder a eleição. Se você que está me vendo, me ouvindo, ficar preocupado só em ganhar, você não vai viver. Porque viver é difícil, nós todos temos obstáculos, mas eu consegui ali levar o nome do estado de Mato Grosso para a minha alegria e para que eu possa bem representar o nosso estado no Brasil. O fato do Renan ter se mantido presidente, o senhor acha que a velha política ainda impera, ainda da base governista, está aliado ao Senado Federal? Sim, a base do governo federal é muito grande, né? Mais de 400 deputados federais, no Senado chega a 60 senadores dos 81, é muito forte a chamada coalizão que sustenta a presidente da República. Este é um tema que precisa ser debatido, esta coalizão que existe no Brasil para a sustentação. É o chamado presidencialismo de coalizão, que muitas vezes é um presidencialismo de cooptação, o que não é bom para a democracia. O Gilston pergunta por meio do chat, senador, que o senhor esteve na rua dele pedindo voto, diz que cumpriria o mandato de 8 anos. Como o senhor vai justificar a esses eleitores o porquê de mudar de ideia e querer deixar o mandato na metade para ser candidato ao governo? Sim, essa é uma indagação que as pessoas têm feito em vários lugares que eu vou. Agora, o que nós temos que entender é que é natural que um senador da República, no meio do mandato, seu nome surja para ser candidato nas próximas eleições. Eu vejo isso, Gilson, com total naturalidade. Com total naturalidade. Por isso que o mandato do senador são 8 anos. Eu tenho certeza que eu não lhe menti. E, aliás, as pesquisas revelam que quase a metade da sociedade mato-grossense, em razão de pesquisas, inclusive patrocinadas pelo RD News, pelo RD News, que muita gente, muitos cidadãos mato-grossenses desejam que eu seja candidato ao governo do estado. Mas o senhor não teme perder uma certa credibilidade com esses eleitores? Absolutamente, eu nunca menti para o eleitor nesse sentido. Essa conversa de trampolim, ela surge na eleição de 2012, não é correto, não é adequado que um prefeito saia no exercício de 2 anos do mandato, diferente de senador, por isso o mandato de senador são 8 anos. O Manuel pergunta qual a proposta do senhor para o esporte amador em Mato Grosso. Sim, eu como senador da República, Manuel, e muito obrigado pela sua pergunta, eu não concretizo políticas. Um senador da República, ele busca recursos para o Estado, para os seus municípios. Como senador, eu tenho trabalhado firmemente para trazer recursos para o Estado de Mato Grosso através do programa Segundo Tempo do governo federal. Já tenho feito isso em vários municípios, inclusive em Cuiabá. O esporte amador, não só de Cuiabá, mas do Estado de Mato Grosso, tem que ser valorizado, porque através do esporte amador nós temos as pessoas que praticam esporte podem chegar ao esporte profissional. Além disso, o esporte é muito importante porque quando você fala em segurança pública, alguns falam como sinônimo de polícia. Segurança pública não é sinônimo de polícia. Segurança pública é muito mais do que isso. É criar oportunidades e o esporte é um dos instrumentos para que nós possamos criar oportunidades. Senador, vamos fazer uma avaliação agora do governo Silval Barbosa. O senhor tem sido um duro crítico à atual gestão, especialmente em relação às obras no interior do estado. É isso mesmo? Nas visitas que o senhor tem realizado no interior, há muita reclamação da atual gestão do governo estadual? Inicialmente eu gostaria de dizer que eu respeito o governador Silval Barbosa, a política é um instrumento para que nós possamos dialogar e fazer críticas. Eu não fui eleito por um campo político do governador Silval Barbosa, ele tem legitimidade para administrar o estado. Agora, infelizmente o governo não vai bem, a administração não vai bem, em vários setores que nós poderíamos aqui citar. Não só em Cuiabá, como no interior do estado. Nós visitamos 40 municípios em 26 dias,
né? E na maioria desses municípios, na esmagadora maioria, nós temos reclamações voltadas para a educação, para a saúde, para a segurança, falta de estradas. Isto é muito ruim, o que mostra que, infelizmente, o governo não consegue tirar políticas públicas do papel. O exemplo disso é a educação. Como é possível que um governo permita que professores fiquem em greve por 70 dias? Os professores têm o direito constitucional a fazer greve. Cabe à Secretaria de Educação, cabe a ela, né, fazer uma interlocução com os sindicatos para evitar a greve. Mas o que falta? Falta autonomia do governador? Eu penso que falta a interlocução, falta debate, nesse caso, com os sindicatos. Precisa, sim, debater. E as promessas precisam ser cumpridas. As promessas assumidas em 2010, elas precisam ser cumpridas e, infelizmente, essas promessas não têm sido cumpridas desde a posse em 2011, do início de 2011, já neste mandato do atual governo. Na saúde, né, os prefeitos reclamam que só em dezembro houve o repasse do que o Estado deve para os municípios. Segurança, né, o Estado, hoje nós temos 6.400 por 6.800 policiais militares, né, e nós precisamos de 8.000 policiais militares. E lá na campanha de 2010 foi prometido a realização de concursos. Me parece que existem dois estados, o estado da Copa e o estado de Mato Grosso como um todo. Mato Grosso não vai acabar no último dia do último jogo que se realizará aqui em Mato Grosso. Outro dia nós aqui estaremos, vamos continuar trabalhando pelo desenvolvimento do nosso estado. Agora, o que não pode existir é falta de compromisso na concretização de políticas públicas. Se a saúde não vai bem, se a educação não vai bem, se a segurança não vai bem, os índices revelam isso. Mato Grosso, na saúde, é o campeão nacional de lepra. Alguns dizem, mas lepra ofende, tem que falar hanseníase. Sim, temos que falar hanseníase, mas Mato Grosso é campeão nacional. De 2004 para cá, os indicadores têm piorado e muito no tocante à hanseníase. Mato Grosso paga o terceiro pior salário para os policiais militares. Portanto, infelizmente, não vai bem. Por que eu estou dizendo infelizmente? A escolha do secretariado ela ainda é errada? O senhor acha que ele peca nisso? Sim, eu vejo que partido político seja importante, mas partido político não pode aparelhar determinadas secretarias. Me parece que isto está a ocorrer e uma administração pública ela tem que ter eficiência e falta eficiência. Falando então em partido político e a influência deles, fala-se muito na sua pré-candidatura ao governo, senador, e uma das discussões envolvendo o grupo dos 5, do PDT, Democratas, CPS, enfim, é a possibilidade de se unir ao PR. Jaime Campos, seu colega senador, falou que só aceitaria o PR caso o PR se desvinculasse do atual governo do Estado. O senhor tem participado dessas discussões? O que o senhor acha desse embate PR Democratas? Eu acho absolutamente natural, né, um debate. O PDT, o PPS, PV e PSB, nós estávamos juntos em 2010, ficamos juntos em 2012 e estaremos juntos em 2014. A este grupo se somou do antigo Mato Grosso Muito Mais, num projeto chamado Fala Mato Grosso. O DEM tem viajado conosco, o PSDB tem viajado conosco, o PTB já recebeu esse convite. A respeito do PR, na última reunião, ficou do Mauro Mendes, prefeito de Cuiabá, e o Zeca Viana, deputado do PDT, fazer uma conversa institucional com o PR, mas isso não está decidido. Esta conversa ainda se realizará. Só o ditador chega ao poder sem fazer coligações, sem fazer alianças. Você precisa fazer alianças com fundamento em programas, em princípios, e o nosso grupo está construindo isso. A respeito do PR, estas conversas serão feitas pelo prefeito Mauro Mendes, Zeca Viana, e institucionalmente com a direção do PR. Não causaria um estranhamento até para os eleitores do PDT essa união com o PR, senador, uma vez que faz hoje parte da base do governo Silval e de repente se alia à possível oposição? Isso ainda não está definido. Lá em política você precisa conversar. Alguns dizem que política não pega, a conversa não pega nem catapora, né? Você precisa sim conversar e essa conversa ela se realizará, ela ocorrerá essa conversa, mas não existe nada fechado. Algumas pessoas fazem essas críticas e elas devem ser respeitadas. Senadora, a gente tem uma pergunta da Marcela Duarte por meio do chat. Ela fala que o senhor obteve mais de 60 mil votos em Rondonópolis, coloca ainda a terra do Blairo Maggi. E de recursos, que tipo de recursos o senhor destinou aos municípios? Segundo ela, soube que foi mais de 600 mil reais que foram para a reforma do prédio do antigo Fusmat e que até agora nada ocorreu.
o município corre o risco de perder esse recurso? Ok. Marcela, muito obrigado. Nós conseguimos em Rondonópolis, graças ao auxílio dos companheiros dali, como Percival Muniz e outros companheiros, o Medeiros, 62.481 votos. Né? Fui o segundo mais votado em Rondonópolis, eu agradeço o povo de Rondonópolis. Nós conseguimos para Rondonópolis 4 milhões de reais para o Hospital do Câncer, para que ali exista um aparelho para que faça a radioterapia, né, no hospital do Dr. Pila Júnior. Né? Esse Pila Júnior, nesse hospital, este aparelho, esse equipamento vai atender mais de 500 mil pessoas da região sul do estado de Mato Grosso. Além disso, estamos buscando estes recursos para a saúde também de Rondonópolis, para o hospital regional, sem contar que nós temos feito um trabalho firme com o vereador Reginaldo para que nós tenhamos uma caixa econômica ali na Vila Operária. Esse é um trabalho que nós temos desenvolvido, além da fiscalização dos recursos que são aplicados pelo DENIT ali no anel viário do município de Rondonópolis. Sempre, Marcela, fica o gosto de querer mais, mas infelizmente eu sou senador da República apenas há 3 anos e no primeiro ano nós não conseguimos porque as emendas foram, como eu disse, do senador anterior. Sempre fica o gosto de querer mais e eu tenho certeza que você compreende isso. Souza de Moraes pergunta pelo chat, gostaria de saber do senhor sobre as alianças políticas. Okay. Com quais partidos o senhor está junto? Hoje nós estamos juntos com o PDT, o meu partido, o PSB, PPS, PV, esses partidos, como eu disse, desde 2010 até hoje, temos conversas com o DEM, com o PTB e com o PSDB. PT, senador, a gente viu a presença da presidente Dilma na semana passada aqui em Mato Grosso. Há menos de 6 meses ela já tinha vindo para inaugurar a ferrovia lá em Rondonópolis. As articulações, é possível que o PDT tenha articulações aí com o governo Dilma para garantir uma base de sustentação forte para as eleições desse ano? Sim, o PDT nacionalmente ele vai decidir agora, no mês de agosto, se permanecerá na coalizão que sustenta o presidente da República e se vai buscar outro caminho. Nós vamos debater isso em março, agora, depois do Carnaval, nacionalmente. Aqui no Estado, né, o PT não está no nosso campo político, o PT é o que consta terá candidato e é bom que tenha candidatos, né? É bom que existam candidatos, porque a democracia se faz com candidatos. A quem desejar ser governador do Estado de Mato Grosso não vai ganhar por WO, não existe aclamação ao governo, isso precisa da democracia, exige candidatos, né? O PT não está no nosso arco de alianças. Fala-se muito da candidatura do Lúdio Cabral, do PT, que também é da base da Baixada Cuiabana, assim como o senhor, como cuiabano. Acredita que essa disputa pode ser mais acirrada pelos votos do maior colégio eleitoral do Estado? Sim, Cuiabá é o maior colégio eleitoral do Estado, agora o Estado de Mato Grosso não se resume a Cuiabá. Nós temos outros municípios, nós temos que respeitar, inclusive, os municípios menores, como Rondolândia, como Araguainha, Araguaiana, municípios que eu já visitei. É importante que nós tenhamos candidatos, a eleição ainda está longe, muita coisa pode acontecer, nós temos que dar tempo ao tempo. Falando em governo federal e possível aliança com o governo Dilma, a avaliação que o senhor faz do governo Dilma, acredita que ela tenha vindo aí da base do Lula, com os programas de assistência social e tudo mais, ou tem engrenado sozinha sem esse vínculo à imagem do ex-presidente? Sim, nós temos que nos recordar que ninguém faz nada sozinho, ninguém criou o Brasil em 2002. Antes de 2002, nós tivemos a estabilização da moeda, temos que ressaltar a importância do governo Itamar Franco, do governo Fernando Henrique, porque houve a estabilização da moeda, agora o real completando já um determinado ciclo. O governo Lula, houve aí um céu de brigadeiro na economia internacional, houve sim a concretização de políticas públicas através de projetos como o Bolsa Família, que tem que ser ressaltado a importância do Bolsa Família. Agora nós temos que comemorar as pessoas que saem do Bolsa Família, não aquelas que entram no Bolsa Família. Este é um ponto positivo. Agora, existem alguns pontos que nós precisamos sim debater. Eu cito aqui por que construir o trem-bala que ligará Rio de Janeiro a São Paulo por 42 bilhões de reais e não construir a FICO, Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, a 4 bilhões e 700 milhões de Campo Norte em Goiás a Lucas. Portanto, eu sou contrário a este tipo de projeto que ligue o Rio de Janeiro a São Paulo, enquanto o Mato Grosso está ajudando muito o Brasil precisa ajudar mais ainda o Estado de Mato Grosso. Existem muitas promessas, muitas creches que foram prometidas e não foram realizadas, a 163 é um sonho de 30 anos, não se concretizou.
concretizou em 12 anos. Os índices de violência no Brasil eles têm aumentado. Foram 52 mil estupros no ano passado, 51 mil homicídios. Isto prova que alguma coisa está errada. Jorlan pergunta por meio do chat, senador, qual é a proposta do senhor para o consórcio do meio ambiente ou da agricultura? Segundo ele, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado está inoperante. Concordo inteiramente com você, Jordan, né? Jorlan. Jorlan, muito obrigado pela sua pergunta. Nós não estamos aqui em apresentação de propostas. Tá? Propostas você encontra na internet, Jorlan, só dá Ctrl+C, Ctrl+V, você encontra as propostas mais maravilhosas. Nós estamos num projeto chamado Fala Mato Grosso para ouvir o cidadão. Agora, eu concordo com você que a Secretaria de Meio Ambiente não funciona. Eu tenho recebido reclamações de vários produtores, de membros da agricultura familiar, reclamando que uma licença ambiental demora 3 anos para sair da SEMA, para ser expedida pela SEMA. Não só na SEMA, no DETRAN, em outros órgãos do Estado. E isto mostra que o Estado não é eficiente. Falta gestão à atual administração. O Zé Paulo, quando a gente colocou a matéria falando que o senhor vinha ao programa, comentou no blog do portal RD News a seguinte situação, que até ontem o senhor falava que o Blairo Maggi era ladrão e hoje corre atrás do apoio político do senador Blairo Maggi, ex-governador. Essa situação procede? Como é o nome dele? Zé Paulo. Zé Paulo. Pode tudo pelo poder? Muito obrigado pela sua pergunta. Não pode tudo pelo poder. Eu não vou fazer acordo com o diabo para poder fazer a obra de Deus. Eu nunca chamei o senador Maggi de ladrão. Se você encontrar isso, me mande que eu nunca chamei o senador Maggi de ladrão. Eu fiz críticas ao governo Maggi, dos indicadores, e nós temos que assumir a realidade que essas críticas são críticas construtivas que precisam ser feitas. Eu tenho absoluta certeza que o senador Maggi compreende essas críticas, né? Críticas ao governo que ele fez, que existiram avanços, mas também existiram pontos negativos. Senador, para encerrar nosso bate-papo, o tempo passa rápido de verdade, até quando o senhor deve decidir se é ou não pré-candidato ao governo? Okay. Vamos esperar aí a última data do dia 5 de abril, garantido pela Justiça Eleitoral ou não? O senhor deve decidir isso antes? Não, a data para um senador decidir ser candidato é 30 de junho. É a data das convenções. Né? O senador não precisa sair do mandato para ser candidato. Eu sempre tenho dito e vou repetir, mais do que nós discutirmos nomes, nós precisamos discutir o que nós queremos. Mais do que discutirmos se será o Pedro, o Mané, o João, nós precisamos discutir que Mato Grosso nós queremos. Eu desejo um Mato Grosso que seja mais justo, um Mato Grosso que possa produzir muito, e isso nos orgulha, mas um Mato Grosso que também valoriza a agricultura familiar, um Mato Grosso que concretize a saúde, que tenha uma saúde de qualidade, um Mato Grosso que a nossa educação, a educação no ensino médio, possa fazer com que o cidadão seja um instrumento de transformação, um Mato Grosso em que a segurança pública, ela possa ser decente. A segurança pública, ela não pode deixar a sensação de insegurança como existe hoje no nosso Estado. Eu desejo um Estado que seja mais transparente, que o cidadão participe, debata, tenha um diálogo. Desejo um Estado mais honesto, que não roube, não deixe roubar e prenda quem roube. O Estado tem que ser mais igualitário, né? Superar as desigualdades, as assimetrias entre os municípios. Municípios muito pobres, municípios que precisam muito. Esses municípios precisam ser auxiliados, esses municípios precisam de um tratamento diferenciado. E o Estado, ele precisa ser mais eficiente. Um Estado tem que ser concretizador, fazedor, não atrapalhador. Hoje, o Estado de Mato Grosso atrapalha o desenvolvimento. Veja o setor produtivo. A reclamação a respeito de secretarias do Estado, como a de Meio Ambiente, como o DETRAN e outras, o INDEA, que não funcionam por falta de gestão. O Estado tem que ser cuidador, não atrapalhador, e Mato Grosso ele tem atrapalhado. Senador, fala-se muito que o próximo o governador que for eleito, deve pegar uma dívida muito alta em razão das obras da Copa e em razão dessas dívidas por causa das obras no interior do Estado. O senhor estaria pronto para assumir essa dívida? Sim. Eu não sou candidato, só existe candidato depois das convenções, não é isso? Isso é fato. Agora, todo cidadão que desejar contribuir com o seu Estado tem que conhecer a realidade do Estado. Mato Grosso emprestou aí um financiamento de 1 bilhão e 500 milhões para o MT integrado, que é um projeto importante, mais 480 milhões para 16 quilômetros de ponte, mais 1 bilhão e 600 milhões para o VLT, que muitos falavam que ficaria pronto para a Copa, e agora está aí. Depois da porta arrombada, vão querer colocar tranca, segundo o Mauro Mendes, e eu também concordo com ele, nem 1 metro ficará pronto. E aqueles que prometiam o VLT, inclusive em campanhas eleitorais, mentiram, eles mentiram para o cidadão,
ou são incompetentes, não sabem quando uma obra iniciará e terminará. Eu entendo, né, que o Estado ele precisa passar por um processo de gestão diferenciado. E este processo de gestão ele não é feito por uma pessoa. Ninguém sozinho consegue fazer isso. Você precisa de um grupo de pessoas para que nós possamos ter um Estado, como eu disse, mais justo. Senador, muitas pessoas estão contribuindo com o chat. Vou fazer essa última pergunta, que já estamos com o tempo estourado. Manuel pergunta, ele fala que Mato Grosso é visto hoje como um antro de corrupção. Como o senhor deve tratar todas essas acusações de roubos e desvios de verbas, caso seja eleito? Ele ainda cita o caso do deputado José Riva e das ações que ele responde na Justiça. Caso seja eleito, o senhor abriria essa caixa preta? Como é o nome dele? Manuel. Manuel, você tocou num tema importante, né? A corrupção. A corrupção é o maior mal que nós temos na República. Aliás, a minha vida toda eu combati a corrupção. E você pode ter certeza, Manuel, eu não mudo no meu destino. Eu não mudo a minha história. Eu não tenho vergonha do meu passado, portanto, eu não temo o meu futuro. Obras da Copa, Mato Grosso pode passar vergonha? Eu, como senador, tenho torcido muito, trabalhado muito para que esta Copa possa ser motivo de orgulho para todos nós. Agora que as obras estão atrasadas, estão mesmo. O VLT, nós estamos vendo como se encontram as obras, né? Os viadutos, as trincheiras com defeito, inaugura e já fecha para refazer, né? Isso mostra, mais uma vez, a total incapacidade de tirar projetos do papel. Além disso, Copa do Mundo não significa só mobilidade urbana. Copa do Mundo significa legado. 2 bilhões de pessoas que assistirão os jogos pela internet, pela televisão, eles terão que conhecer as potencialidades do nosso estado. O turismo rural, terão que conhecer Nobres, Curvelândia, todos os municípios que têm uma potencialidade de atrair turistas. O Pantanal Mato Grossense. Eu fui recentemente a Nobres, na semana passada, né? E a rodovia que liga Manso até Bom Jardim já está com buraco. O turista não vai chegar lá. Portanto, Mato Grosso pode ter perdido uma oportunidade de se mostrar ao mundo. Copa do Mundo significa legado, não só a mobilidade da Miguel Sutil, que é importante, eu defendo isso. Nós precisamos sim de mobilidade urbana em Cuiabá. Agora, Copa do Mundo é muito mais que isso. Até a autoestima do cuiabano, a autoestima do mato-grossense. Nós precisamos mostrar em 120 dias, que o primeiro jogo já está há 120 dias, uma cidade alegre, uma cidade bonita. A não ser que nós possamos fazer pinturas ali naqueles tapumes, pintar assim uma viola de coxo, um peixe, pintar caju, porque está muito feio aquela região. Isso mostra que não se projetou devidamente. Veja que no dia 31 de maio de 2009, houve aquela cerimônia lá no Chopão, 31 de maio de 2009. Portanto, há quase 5 anos e nós estamos a 120 dias da Copa. Não há mais tempo hábil para correr atrás do presidente. Nós temos que trabalhar. Eu torço pela Copa, agora eu não posso abrir mão da minha posição de fiscalizar. Fiscalizar, e eu não sou vaquinha de presépio. Algumas pessoas gostam de bonequinho para controlar, mas eu não sou vaquinha de presépio. Eu entendo que um senador da República deva sim fazer críticas, deva elogiar quando precisa ser elogiado. Mas eu tenho que pontuar o que está acontecendo. Tá certo, senador. A gente agradece a sua presença aqui na RDTV. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada.